Recentemente eu fiz menção da palavra de Deus registrada em Provérbios capítulo 4, versículo de número 13, onde a sabedoria de Deus nos instrui dizendo o seguinte: apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Deus é indivisível. Ele não divide a sua honra, a sua glória, a sua santidade com ninguém. Não há nem no céu ou na terra algo que se possa equiparar-se a Deus ou comparar-se a Deus. Não tem. Deus é indivisível. Ele é único. E isso tem que ficar muito claro para todo aquele que serve a Deus, para todo aquele que segue a sua palavra, os seus preceitos, os seus mandamentos. Porque Deus, Ele nos permite o livre arbítrio, porém, quando eu sou escolhido por Ele e eu aceito esta escolha na minha vida, Ele não aceita mais dividir com qualquer que seja a minha vida. O meu eu. E Ele passa agora a cuidar da minha vida, a cuidar dos meus negócios. Ele começa a conduzir a minha vida dentro dos seus preceitos, como um bom pai, em tempos e tempos, conforme a sua vontade, conforme o seu agrado. Ele pode ou não pode, se isso for bom para mim, me acrescentar bênçãos e mais bênçãos, além das bênçãos que já recebemos quando nós aceitamos a sua proposta, quando nós aceitamos a sua escolha para as nossas vidas. Então é muito importante que você tenha instrução, porque disto resulta a sua vida. A sua vida depende disso. A vida de um indivíduo é a instrução que ele possui. Se ele não tiver instrução nenhuma, é como se ele nem vida tivesse. É uma pessoa que está na terra. É um peso para a terra. Então, a vida de um indivíduo é a instrução que ele possui. Então, quando a sabedoria de Deus em Provérbios diz: apegue-se à instrução e não abandone, mas guarde bem ela, porque disto resultará, depende a tua vida, é justamente para nos livrar de coisas terríveis, mesmo servindo a Deus, mesmo debaixo da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, passar por momentos terríveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Salmo 60 é um salmo de instrução. Tanto que a palavra lâmade, ela aparece lá como instruir. Então, os Salmos é uma instrução para os filhos de Israel, hoje uma instrução para todos nós. Mas naquele momento era uma instrução para os filhos de Israel, que quando enfrentasse os reveses da vida, ou uma derrota, eles olhassem para o Salmo 60, invocando o Deus Todo-Poderoso
que agiu no Salmo 60 na ocasião da oração de Davi. A nação de Israel, comandada por Davi, foi para uma batalha contra Edom. Foram conquistar Selá, a cidade fortificada de Edom, imbatível. E eles perderam a batalha. Mas em meio a esta batalha, o próprio Deus deu um sinal para eles fugirem. Puxa vida, né, rapaz? O próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Elohim, Hashem, nosso El Shaddai, nosso Adonai El Roi, Deus que me vê. Ele, em vez de pelejar por mim, ele me dá um sinal para fugir das flechas. Foi exatamente isto que aconteceu. Por amor àqueles que amavam o Senhor, ele mesmo deu um sinal para que reunissem-se os soldados e fugissem. Fugissem das flechas daquela batalha. Vamos ver o que o Salmo 60 tem a nos ensinar sobre esta derrota. A primeira coisa que o Salmo 60 tem a nos ensinar é a última parte do verso 1, onde o salmista está orando a Deus e diz ao Senhor as seguintes palavras: restaura-nos agora. Por que Davi, em vez de pedir a vitória, ele está pedindo que Deus venha restaurá-los agora? A resposta está no verso 2. Verso 2 diz assim: sacudistes a terra e abriste-lhes fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Essa derrota foi tão terrível para a nação de Israel que ela abriu uma sequela nacional no povo. Ela abalou a emoção, a estrutura do povo de Israel de tal maneira que abriu uma fenda na confiança de Israel. Abalou Israel, abalou a confiança de Israel em relação ao futuro. Ficaram pasmos, ficaram estarrecidos, ficaram atemorizados, espantados. Israel vinha de grandes batalhas, de grandes conquistas. Diversas batalhas foram vencidas. Mas agora Israel sofreu uma derrota devastadora. Devastadora, que abriu uma fenda. Criou-se uma brecha no coração, na confiança a nível nacional. E Davi começa dizendo para Deus: Senhor, restaure-nos hoje. O Senhor precisa fechar essa brecha, o Senhor precisa resolver essa questão da confiança. Não dá mais para sair para uma guerra, para uma batalha com o povo abalado. O povo está aterrorizado, o povo está temeroso, o povo está com medo, o povo está amedrontado. Perderam a confiança do futuro. Então o salmista começa no verso 1 dizendo: restaure-nos agora, ó Adonai. Verso 2, ele diz o porquê disso. Ele disse: olha, tu sacudistes a terra, esta derrota,
estremeceu. Esse sacudir a terra significa estremeceu Israel. E abriste-lhes uma fenda, ou fendas. Isso rebentou a autoestima. Isso rebentou a autoconfiança que eles tinham. E agora, gente, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus em Provérbios diz que se te mostrares fraco no dia da adversidade, pouca força terás para vencer este momento, esta crise. Então, esta derrota causou um impacto nacional na nação de Israel. Agora, por que eles perderam essa batalha? Qual foi o motivo? Israel estava em pecado. Israel havia pecado contra Adonai. E Deus não foi com Israel para esta batalha. Eles foram enfrentar Edom, a cidade fortificada, Selá, sozinhos, sem o Espírito de Deus, sem a presença do Altíssimo. Verso 10 diz, Davi falando com Deus, não fostes tu, ó Adonai, que nos rejeitastes e deixastes de sair com os nossos exércitos? Deus se negou de ir com o exército de Israel. Esta vitória só poderia vir das mãos de Deus, mas Deus se negou a pelejar por eles. Você que me ouve por meio desta mídia, Deus é indivisível. Ou você estar com Deus, ou você estará sozinho no campo da batalha. Deus não divide a sua glória, o seu nome, a sua honra com ninguém. Ele é exclusivo. Ele tem zelo por sua vida, ele tem amor por sua vida. Ele é o seu Jeová, Rafá, ele é o seu Senhor, Adonai, Elohim. Ele é o seu Deus. E todas as vezes que nós enfrentamos alguma batalha, cujo Espírito do Senhor não esteja conosco, certamente vamos sofrer uma derrota terrível. Sofreremos uma derrota devastadora. Mas o salmista Davi está clamando a Deus. O verso 4, o salmista diz, mas aos que te temem, deste um sinal, um estandarte, para que fugissem das flechas. O próprio Deus deu um sinal para aqueles que o temiam, para aqueles que o amavam. O próprio Deus deu um sinal para que eles fugissem. Mas só que este sinal, embora no primeiro momento aparenta uma derrota terrível, o sinal que Deus lhe concedeu ao exército de Israel, uma parte dos sobreviventes, para fugir, era para recompor, era para restaurá-los para a grande vitória. Estandarte é uma bandeira, né? É uma bandeira militar. E o próprio Deus deu um sinal, levantou a bandeira como sinal de evacuar, deixar o campo de batalha, fugir,
se salvar, se proteger. Verso 8. Moabe, agora Deus responde a oração de Davi. Moabe é a pia em que me lavo. Edom, atiro a minha sandália sobre a Filístia, dou o meu brado de vitória. Quando Deus disse em Edom, tiro a minha sandália, no Antigo Oriente, quando alguém tirava a sandália e pisava num solo, ele estava dizendo, era um sinal que ele estava reivindicando aquela terra. Ou seja, ele estava resgatando aquela terra. Ele estava dizendo, essa terra é minha. Isso aqui é meu. Então ele tirava as sandálias dos pés e pisava como um sinal de reivindicar, de resgate. É como ele dizia, eu estou resgatando o que é meu isso aqui. Então quando Deus respondeu para o salmista dizendo, Edom, atiro a minha sandália, ele está dizendo, eu vou reivindicar, aquela terra é minha, eu vou resgatar, eu vou lhes conceder a vitória. Qual é a lição de tudo isto? É que Deus, primeiro, é indivisível. E Deus exige daqueles que aceitaram seus preceitos, seus estatutos, exclusividade. Não dá para brincar com Deus, não dá para brincar de servos. Nós não podemos pecar contra o nosso Deus, nós devemos a nossa vida, nós devemos o nosso coração, o nosso ser, nós devemos tudo. Não há nada em nós que seja nosso, nós somos do Senhor. Ele cuidará do que é nosso, Ele cuidará, Ele pelejará por nós, Ele vai batalhar as nossas batalhas, Ele nos dará, Ele é o responsável por todas as nossas vitórias. Não há nenhuma vitória que não venha da mão do Eterno, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Outra coisa importante no Salmo 60 é que ele me dá a oportunidade, a instrução de saber que ainda que eu possa ser derrotado em uma batalha, eu posso e devo fazer uma introspectiva, uma introspecção interna, ver aonde eu pequei, qual foi o momento que eu pequei contra Deus, se eu pequei, o que foi que eu cometi, eu preciso me prostrar humildemente na presença de Deus, me humilhar, e esperar a resposta do Eterno, a orientação do Eterno. Acredite, se Deus mandou você fugir, não foi para te envergonhar, foi para restaurar a tua confiança, recompor as tuas forças, pois a vitória será grande. Deus tirou a sandália e pisou aonde você foi derrotado, reivindicando, resgatando a tua vitória. Você fugiu desta batalha, mas não perdeu a luta, você não perdeu a batalha. Deus pisou nesta terra descalço, Deus tirou a sua sandália e pisou na sua empresa, Ele está reivindicando a sua empresa, Ele está resgatando a sua empresa. Deus tirou a sua sandália e pisou na sua saúde, ou seja, Deus está resgatando, Deus está reivindicando a sua saúde, Ele está te dando saúde, Ele está te dando vida financeira, Ele está te abençoando, Ele está te concedendo a vitória da tua vida. Que Deus te conceda a humildade e a serenidade para aceitar o que Deus tem para você. E que a sabedoria de Deus continue falando ao teu coração por meio do Espírito Santo do Senhor. Fique com Deus e certamente Deus te dará a vitória. Creia nesta palavra.